Bem, meus queridos, no nosso encontro de hoje eu tenho o desejo de compartilhar com vocês uma palavra especial, algo que vai falar no nosso coração com certeza. E o meu primeiro texto está em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 24 ao 27. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas só um leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim como também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outras, não venha eu mesmo a ser desqualificado. É interessante notar, nesse trecho de 1 Coríntios, a riqueza de detalhes que nós temos aqui. E esses detalhes, em especial, nos falam de conquista, nos falam de uma coroa incorruptível. Naquela época onde Paulo está escrevendo, os atletas corriam para ganhar uma coroa que, representando nos dias de hoje, seria a medalha de ouro. Era uma coroa de honra, uma coroa de glória, uma coroa de reconhecimento, uma coroa de merecimento, porque tinha competido e ganhado aquela competição. Mas tem alguns pontos aqui que são importantes para nós que trabalhamos no dia a dia, no evangelho genuíno e verdadeiro. Eu não estou falando aqui de pessoas profissionais do evangelho, estou falando na sua vida, no seu dia a dia. Veja, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. Todos nós, cristãos, podemos alcançar o prêmio, ou seja, a recompensa, o galardão ou a coroa, seja lá o nome que você quiser determinar. Então, eu e você, se vivermos uma vida, temos sim como alcançar essa recompensa. Todo atleta em tudo se domina. Esse é o primeiro ponto, irmão. O atleta aqui é uma reflexão para mim e para você termos domínio próprio. Em tudo se domina por quê? O atleta, para vencer, ele precisava de treino, disciplina, não ser glutão, porque ele não podia ser um pouco mais fortão para não conseguir correr a competição. Temos que ter administração do nosso caráter e do nosso domínio. Não adianta dizer, eu nasci assim e vou morrer assim. Isso é uma mentira deslavada, porque o homem novo, nascido na obra que o Senhor Jesus realizou, o homem que nasceu de novo é nova criatura e já não é mais o homem mais nervosinho que era, mentiroso que era, bravão que era, nada disso. Tem que dominar isso e viver esse domínio que nós encontramos aqui. Domínio em todas as áreas da sua vida. É lógico que você não vai conseguir do dia para a noite, agora eu domino tudo, eu sou o cara. Não, não é isso. É etapa, vai vencendo dia a dia. Mas se você desistir, você nunca vai vencer. Então o domínio próprio, ele é possível. E lá em Provérbios, creio eu que capítulo 25 diz que o homem que não tem domínio próprio é como uma cidade sem muro, derribada, que está à mercê de todos aqueles que o atacam. Voltando então agora para o nosso texto. Eles se dominam, aqueles, para alcançar uma coroa corruptível. Então o atleta, ele vai ganhar um prêmio,
ele é merecedor daquele prêmio, mas aquele prêmio só tem uma validade nessa terra, não vale para a eternidade. O prêmio do cristão que se domina, que vive isso, que tem essa luta e vence a cada dia, o seu prêmio é incorruptível, ou seja, tesouros na eternidade. É muito maravilhoso nós contemplarmos isso. Assim corro eu também. O que Paulo está falando aqui é que ele vivia dessa maneira, controlando a si mesmo, se dominando, agindo com sabedoria, com coerência. Não está dizendo aqui que ele vivia correndo na rua, fazendo corrida, competição. Não é isso. Ele está fazendo uma referência ao seu autodomínio. E eu e você precisamos também agir dessa forma. Assim luto, não como desferindo golpes no ar. Ou seja, não era sem propósito, não fazia as coisas sem nexo, era tudo muito bem planejado. Assim é que nós devemos viver, uma vida coerente, organizada. Lembra lá a palavra de Deus? Quem vive de um jeito bagunçado não vive bem. A própria reunião bíblica tem que ter ordem e decência. A nossa vida também, ordem e decência. Não dá para ser uma vida sem conteúdo, sem organização, sem contexto. Mas esmurro meu corpo, ou seja, me domino, luto contra as situações da vida que tentam me prejudicar e me levar a perder esse domínio. E o reduzo à escravidão, ou seja, eu domino meu corpo ao ponto dele me servir e não eu servir a ele. Porque é muito importante, irmão. A ira que às vezes você acha que não pode conter e sai dando murro na mesa, quebrando a cadeira, isso é uma atitude errada, você não precisa disso, você pode vencer isso como cristão. E Paulo está dizendo exatamente isso. Para que, tendo pregado a outras, não venha eu mesmo a ser desqualificado. O que ele quer dizer com isso, irmão? Você pode sim ser desqualificado. Não estou falando aqui de perca de salvação, isso é impossível de acontecer. Mas você deixar de ganhar recompensa, isso é possível, porque você não se dominou, você não se subjugou, você não agiu com sabedoria. Agora, vamos falar um pouquinho sobre essas recompensas. E a primeira que eu queria compartilhar com vocês é a coroa da justiça. Livro de 2 Timóteo, capítulo 4. 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 7 e 8. Paulo falando: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. Que ponto maravilhoso, irmão. Amar a vinda do Senhor nos traz uma recompensa, e Paulo chama essa recompensa de coroa da justiça. Ela é uma coroa específica para aqueles que amam a vinda do Senhor. Não é só para aqueles que combateram o bom combate, para aqueles que completaram a carreira, para aqueles que guardaram a fé até o final. Não, ela vai além. Ela é uma coroa para aqueles que amaram a vinda do Senhor. Infelizmente, há cristãos que não esperam a vinda do Senhor. Então, eles não se enquadram aqui entre aqueles que amam a sua vinda. Então, pergunte para você se você ama a vinda do Senhor, para que você saiba responder para você mesmo se você pode receber essa coroa. A segunda que eu quero ler é a coroa da vida. Ela está em Tiago 1:12 e depois em Apocalipse. Tiago, capítulo 1, versículo 12. Diz assim:
Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Provação, irmão, exige paciência. E suportar a provação com paciência traz uma recompensa que se chama coroa da vida. Apocalipse, capítulo 2, versículo 10. Próximo texto que nos fala da coroa da vida. Não temas as coisas que tem de sofrer. Tá vendo? Aqui outra vez. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para serdes postos à prova. E tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Mais uma vez, a coroa da vida está reservada para aqueles que suportam as tribulações, as dificuldades da vida, com paciência e perseverança. Pergunte para você mesmo se é assim que você tem vivido. Pergunte. Próximo texto que nos fala da coroa da alegria. Tessalonicenses, o primeiro livro de Tessalonicenses, nos vai falar da coroa da alegria. 1 Tessalonicenses 2,19. Diz assim: pois quem é a nossa esperança? Ou a alegria? Ou a coroa em quem exultamos na presença do nosso Senhor Jesus? Em sua vinda, sois vós. Filipenses 4:1. Para poder entender esse texto. Filipenses 4:1. Portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei desse modo, firmes no Senhor. Coroa da alegria para aqueles que amam os irmãos, para aqueles que vivem com os irmãos, que desejam estar com os irmãos, que pensam nos irmãos, que vivem em função dos irmãos. Essa é a coroa da alegria reservada àqueles que se dedicam à vida dos irmãos. Pessoas que se sentem chamadas ao serviço dos irmãos. Não é para qualquer um, só para aqueles que amam os irmãos. Todos os santos podem ter essa coroa, inclusive eu e você. Que coisa mais linda que Deus tem preparado para nós. E a última coroa que eu queria compartilhar com nossos amados está em 1 Pedro, capítulo 5, fala sobre a coroa da glória. Capítulo 5 de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 1 a 4. Gostaram do gatinho, da minha xícara? Bonitinho, né? Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sórdiga ganância, ou seja, não por dinheiro, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelo do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa de glória. Isso é especial, irmão. Para você que se dedica em cuidar da vida de pessoas. Eu não estou falando aqui não de pessoas profissionais, de pastor de profissão, de missionário de profissão, que pessoa que está lá pensando no dinheiro que ela ganha no fim do mês. Eu estou falando daquelas pessoas que amam e se voltam para o Evangelho,
que doam a sua vida para o Evangelho. Essas pessoas vão receber do Senhor o que a Bíblia chama de coroa de glória. Você que vai visitar o irmão doente, você que vai em lugares onde ninguém quer ir pregar o Evangelho, você que vai visitar família, você que deseja ajudar os necessitados, enfim, você que se dedica de coração, não por sorte da ganância, não por dinheiro, não para aparecer, não para ser reconhecido. Você que se envolve na obra do Senhor, por amor a Ele e aos irmãos, a palavra diz que o Senhor vai te dar uma coroa de glória. E o interessante, irmão, depois de tudo isso, de recebermos essas coroas, o que faremos com ela? Apocalipse, capítulo 4, versículo 10 a 12. Mostra-nos com muita clareza o que faremos com essas coroas que receberemos do Senhor, essas palavras de honra, essa recompensa que Paulo lá em 1 Coríntios diz que o atleta ganha. Vamos ler Apocalipse 4, versículo 10 a 12. Os 24 anciãos prostraram-se diante daquele que se encontra sentado no trono. Adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor, e nosso Deus, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Irmãos, essas coroas, todas essas recompensas, nós vamos levar diante do Senhor, entregar a Ele e dizer a Ele: Tu és digno, Tu és merecedor, Tu és o único digno de receber honra, glória e louvor. Porque nós vamos reconhecer que tudo aquilo que o Senhor nos ofereceu, devemos oferecer a Ele em gratidão por aquilo que Ele fez por nós. Então, meu amado, viva com dignidade, tenha domínio próprio, lute contra as suas próprias vontades carnais, escravize o seu corpo para andar segundo as Escrituras, faça com que o homem interior se manifeste espiritualmente cada dia, para que você possa se alegrar e chegar diante de Deus e lhe dar aquele que está sentado no trono, aquele cordeiro que morreu na cruz, do seu lugar, no meu lugar, e lhe dizer: Tu és digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Um grande beijo no seu coração, que você possa meditar nessas palavras.